Fala galera, eu sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos resolver exercícios de combinação simples. Exercício 1. Utilizando a combinação simples, mostre que a fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono convexo que possui n lados é igual a n vezes n-3 dividido por 2. Bom, pessoal, então a primeira coisa aqui para ser analisada é você entender o que é a diagonal de um polígono convexo, tá? Então, suponha aqui um polígono de 5 lados, tá? Então, temos aqui um pentágono. Pessoal, a diagonal do pentágono, então, vai ligar vértices não adjacentes, tá? Então, por exemplo, temos aqui o vértice A, o vértice B, C, D e E. Quando eu ligo o A com o C, eu tenho uma diagonal do pentágono. Agora, se eu ligar o A e o B, temos esse segmento AB. Esse segmento AB, ele não é uma diagonal do pentágono, ele é o lado do pentágono, tudo bem? Então, o que é diagonal? É o segmento de reta que une dois vértices não adjacentes de um polígono, tá? Então, temos A com C, temos aqui o A e o D, é uma diagonal. O A e o E já não é, tudo bem? Podemos ter aqui E com C, E com B, certo? Podemos ter aqui o B e o D, seria outra diagonal, né? Então, nesse caso aqui, o pentágono, ele possui aqui 5 diagonais, bem? Tá, então quer dizer que o pentágono tem 5 diagonais porque ele tem 5 lados? Não, tá, pessoal? Então, se você pegar, por exemplo, um retângulo, você vai perceber que o retângulo tem 4 lados, mas ele possui apenas 2 diagonais. Tranquilo? Então, temos aqui 2 diagonais. Tudo bem, pessoal? Portanto, se o polígono possui n lados, quantas diagonais, então, esse polígono vai ter? Então, você nota que o número de diagonais, pessoal, ele vai ser igual à combinação de n vértices do polígono tomados 2 a 2, né? Por quê? Porque para formar um segmento de reta, eu preciso de 2 pontos distintos, tudo bem? Então, veja, no nosso caso aqui do pentágono, né? Temos aqui uma combinação de 5 tomados 2 a 2, tá? A combinação de 5 tomados 2 a 2 é igual a 10, tá? Só que, no entanto, nós temos aqui um total de 5 diagonais. O que a gente precisa subtrair? A gente precisa subtrair as combinações que não são diagonais. Por exemplo, o B e o C é uma combinação inválida, o CD é uma combinação inválida, DE, o AE e o AB. Essas 5 combinações, elas estão dentro desses 10 resultados aqui, mas elas não são diagonais. Portanto, o que eu tenho que fazer? Subtrair, então, os 5 lados do polígono. Portanto, temos aqui um total de 5 diagonais. Analogamente aqui, pessoal, se você tem aqui a combinação de 4 tomados 2 a 2, isso vai dar 6, tá? Só que, no entanto, o número de diagonais do retângulo é igual a 2. O que tem que ser descontado? Temos que descontar os 4 lados do retângulo. Portanto, 6 menos 4, temos aqui, então, 2 diagonais do retângulo. Portanto, pessoal, se você tem n lados de um polígono, quantas diagonais vai ter? O número de diagonais vai ser igual à combinação de n tomados 2 a 2, menos o número de lados que tem esse polígono. Tudo bem? Bom, resolvendo então, temos a seguinte situação. O número de diagonais vai ser, então, combinação de n tomados 2 a 2. N fatorial sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial, menos n. Beleza? Vamos desenvolver, então, o fatorial. O número de diagonais vai ser, então, n fatorial é n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, fatorial, sobre 2, que é o 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes o n menos 2 fatorial, menos n. Bom, podemos simplificar o n menos 2 fatorial e vamos ter que o número de diagonais aqui vai ser n, que multiplica n menos 1 sobre 2, menos n. Bom, pessoal, esse n aqui eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, tudo bem? Então, teremos aqui o seguinte, que o número de diagonais vai ser n² menos n,
tudo bem? Menos 2n sobre 2, né? Porque daí eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Portanto, o número de diagonais vai ser n² menos 3n dividido por 2. Colocando o n em evidência, temos aqui n que multiplica n menos 3 dividido por 2, tá? Então, portanto, aqui, pessoal, nós temos a fórmula do cálculo do número de diagonais de um polígono convexo, tá? Então, se porventura você não lembrar dessa fórmula numa prova de vestibular, por exemplo, você tem a condição de calcular o número de diagonais utilizando a combinação, tudo bem? Então, só para exemplificar, quantas diagonais tem um hexágono? Um hexágono tem 6 lados, portanto, temos aqui 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Temos aqui, então, 6 vezes 6 menos 3, 3 sobre 2. 6 vezes 3, 18 sobre 2, 9. Portanto, temos aqui 9 diagonais. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então, vamos ao próximo exemplo. Quantas diagonais possui um octógono? Bom, então, octógono possui 8 lados e o número de diagonais você pode calcular diretamente pela fórmula encontrada, certo? Ou você pode simplesmente fazer a combinação de 8 tomados 2 a 2 menos 8. Tudo bem? Então, a combinação de 8 tomados 2 a 2 é 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial, tá? Por que 6? 8 menos 2, tudo bem? Menos 8. Portanto, o número de diagonais aqui, pessoal, vamos desenvolver 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 6 fatorial, menos 8. Simplificando o 6 fatorial, temos aqui, então, que a diagonal vai ser igual. Podemos simplificar o 8 dividido por 2 é 4, certo? Então, 4 vezes 7, 28, né? Menos 8, tá? Então, temos aqui diagonal igual 28 menos 8. Temos aqui um total de 20 diagonais. Tudo bem, pessoal? Então, utilizando a ideia de combinação para o cálculo de diagonais de um octógono. Tudo bem? Ou, tá? Você pode usar, então, a fórmula que foi deduzida no exercício anterior. Tranquilo? Muito bem. Vamos ao próximo exemplo. Quantas diagonais possui um octaedro regular? Então, eis o octaedro regular, pessoal. O que acontece aqui? Nós temos um total aqui de 6 vértices, tá? No octaedro. Tudo bem? Então, isso significa que para formar uma diagonal do octaedro, eu preciso fazer um segmento de reta que ligue dois vértices do octaedro. Tudo bem? Então, por exemplo, tomando aqui esse vértice A com o vértice B, você tem uma diagonal. Outra diagonal possível de formar, então, por exemplo, seria esse segmento de reta. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, colocando aqui o vértice C, o segmento de reta que coincide com a aresta do octaedro não vai formar uma diagonal, tudo bem? Então, temos que desconsiderar os segmentos formados pelas arestas do octaedro, tudo bem? Bom, então, como temos aqui um total de 6 vértices, temos aqui a combinação de 6 tomados 2 a 2, mas nós devemos subtrair aqui o total de vértices, que nesse caso é 12, tudo bem? Portanto, temos aqui 15 menos 12, temos aqui, então, 3 diagonais, tá? Então, nesse caso, o octaedro regular possui apenas 3 diagonais. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!